Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dira aqui. E agora vamos dar continuidade ao nosso curso de C orientado a testes. Hoje a gente vai ver um comando do GDB e um conceito muito importante no C. Esse comando é o comando backtrace, no conceito de pilha de funções. Okay? Ou seja, da memória, da pilha. Como é que funciona esse conceito? Basicamente em C, eu vou tentar demonstrar esse conceito de uma forma mais visual. Então, está aqui o nosso programa principal, a gente tem uma função soma, e ela é chamada dentro da nossa função main. Vou lá expandir essa tela da direita. Ela é chamada dentro da nossa função main aqui, neste ponto. Eu chamo a função soma. O que o C faz é passar o controle para essa função soma definida aqui em cima. E essas variáveis, F1 e F2, eu estou passando elas para a minha função soma por valor. Porém, essas minhas funções elas são organizadas em um espaço de memória chamado de pilha. E quando uma função chama a outra, essa função chamada ela vai para o topo da pilha. Okay? Essa função ela é executada. Depois de executada, com esse código de return, eu vou retornar esse float, e aí eu retorno o controle para a minha função principal, e eu desempilho essa minha função que foi chamada dessa minha pilha de funções. Ok? E a gente vai ver isso agora na prática com o GDB e com o comando backtrace. Vou apertar Ctrl B Z aqui. Antes de continuar, eu vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações, e para todo mundo deixar o like no vídeo, que isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Também tem um link na descrição com o nosso apoia-se. Pode ser apoiador do canal por apenas R$5 por mês. Vamos lá ver o nosso terminal aqui do GDB. Vou utilizar start. Iniciei minha função main. Apertei next aqui. Estou na linha 14, que é a atribuição do valor 1 para F1. Vamos utilizar o comando backtrace. Também posso utilizar a opção reduzida dele. Ao invés de digitar backtrace, eu digito simplesmente BT. E aí ele exibe para mim a minha pilha de funções. Então eu tenho a minha função main definida na linha 14 e ela está nessa posição #0. Ou seja, ela está no topo da pilha, porque só tem ela. Ok? Então vamos continuar. Next. Cheguei na linha 16, que é onde eu vou fazer a chamada para a minha função soma. Eu vou utilizar o comando step para entrar na minha função soma. Apertar step, depois next, eu estou aqui na linha 4. Essa linha 4 a gente está dentro da minha função soma. Se eu utilizar list, que a gente viu na aula passada, passando de 3 a 5, essa linha 4 é justamente esse código de retorno da minha função soma. Se eu chamar backtrace, agora eu vejo que a minha função soma foi para o topo da pilha. Ela é definida dentro de main.c na linha 4, que é exatamente o que a gente está vendo aqui com o comando list. E a minha função main, ela foi para baixo da pilha. Agora ela está na posição 1. Ou seja, #0 aqui, a minha função soma está no topo da pilha, e a minha função main foi para baixo, foi para a base da pilha. Ok? E assim, essa pilha vai aumentando quanto mais funções eu for chamando uma dentro da outra. Okay? Aqui, no caso, eu chamei apenas a função soma. Então, ela foi para o topo da pilha. Okay? Eu posso continuar. E aí, eu vou retornar para a minha função main. Ao retornar para a minha função main, na linha 18, se eu colocar backtrace, utilizar o comando backtrace, eu vejo que a minha função soma retornou o controle para a minha função main e ela foi, essa pilha de funções ela foi desempilhada. Ou seja, essa função que estava no topo da pilha, ela foi desempilhada do topo da pilha. E a minha função main voltou para o topo da pilha. Ok? Eu vou reiniciar o código para a gente ver também um outro conceito que também é bastante relevante, que é o conceito de frame. Vou reiniciar o código aqui. Eu estou na minha função main. Eu posso utilizar, por exemplo, info locals. Info locals vai exibir para mim as minhas variáveis locais, ou seja, que estão dentro do escopo da minha função main. Eu tenho F1, F2, F3 e o meu valor de i. Percebam que eles estão
todos com um lixo de memória aqui, porque essas variáveis ainda não foram inicializadas. Vou utilizar next para a gente chegar nessa linha que a gente faz a chamada para a função soma. Utilizo o step, estou dentro da minha função soma. Chamo next, eu estou dentro da minha função soma para na linha 4, que é onde aparece esse código de retorno. Se eu utilizar info locals, tá? Ele vai exibir para mim que eu não tenho variáveis locais. Se eu colocar list, né, entre 3 a 5, eu vejo que realmente a minha função soma ela não tem variáveis locais. Ela não declara nenhuma variável dentro do seu escopo. Ela simplesmente recebe os valores F1 e F2 de fora. Ok? Se eu quiser, por exemplo, printar F1, eu consigo, porque, né, esse F1 ele é recebido de fora, né, apesar dele não ser uma variável local da minha soma, eu recebo esse valor, né, passado a essa função como argumento. Também é o mesmo para F2. Porém, se eu quiser printar, né, o meu valor de i, que é uma variável que está no escopo da minha função main, eu não consigo. Ele vai me dizer que, olha, não tem o símbolo i nesse contexto. Se eu quiser printar F3, que também está no escopo da minha função main, ele vai me dizer que esse símbolo não existe nesse contexto aqui da minha função soma. Eu posso alternar entre esses contextos fazendo o seguinte. Vou lá chamar backtrace. Né? Eu vejo que a minha função soma está no topo da pilha e ela está na posição 0. Ok? A minha função main está na base da pilha, está na posição 1. Eu posso utilizar um comando chamado de frame e passar, né, essa posição aqui que eu desejo acessar. Então eu desejo ir para o frame 1, que é justamente o frame da minha função main. Ao apertar Enter, vocês podem ver que eu retornei para a linha 16. Ok? Se eu quiser printar i, eu consigo printar i. Se eu quiser printar F3, eu consigo printar F3. Por quê? Porque essas variáveis estão no escopo da minha função main. E agora eu estou no frame dessa minha função main. Se eu quiser retornar para o frame da soma, basta utilizar frame, né, 0. Que ela está justamente aqui na minha posição 0. Ao apertar Enter, eu retorno para a minha função main na linha, né, que eu estava anteriormente, que é a linha número 4. Ok? E assim eu posso alternar entre os frames, né, na minha pilha de funções. Ok? Essa aula é bastante complexa. Eu sugiro que vocês tentem fazer e executar estes comandos na máquina de vocês e alternar entre os frames das funções e observar o backtrace quando você faz a chamada de função, quando você está dentro da função. Para isso vocês vão ter que utilizar o comando step. E depois quando vocês saem da função. Como é que fica a nossa pilha de funções. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.